Vamos para a palavra de Deus, vamos para a palavra, gente, que o Senhor abra nosso entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Espírito Santo de Deus fale pelo meu coração, que o Espírito Santo de Deus nos ensine e que a nossa fé aumente pela palavra de Deus. Amém? Romanos capítulo. Por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça, que superamudou ao pecado. Então, por um homem veio o pecado e a morte. Por outro homem veio a graça, que superamudou o pecado. Então, quem foi esse homem que veio o pecado e a morte? Foi Adão. E quem foi o outro homem que veio a graça, que superamudou o pecado? Foi Jesus. Interessante, né? Louvado seja Deus, engrandecido. Você lembra da história de Adão e Eva? Você lembra da história de Adão e Eva? O que as pessoas dizem? As pessoas dizem que foi Eva que pecou. As pessoas dizem que foi Eva que caiu. Mas se você for lá para Gênesis, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Se você for lá para Gênesis, né? Presta bem atenção. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16. Olha bem o que Deus fala para Adão. Presta atenção. Para confirmar aquilo que nós vamos estudar hoje. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente. Ordenou o Senhor Deus ao homem. Foi ao homem que Deus deu uma ordem, presta atenção. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que aqui, né, na pregação de hoje, o Senhor pega e fala, por um homem, que estamos em Romanos capítulo 5, no versículo 12. Por um homem vieram o pecado e a morte. Então foi por Adão que veio o pecado. Não foi por Eva. Porque Deus deu uma ordem, foi para Adão, não foi para Eva. Deus deu uma ordem para Adão não comer da árvore da ciência. E Adão comeu, tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Adão era para ter dito não para Eva, mas ele aceitou. E a ordem foi para Adão. Eva não tinha recebido essa ordem. Quem tinha recebido era Adão. Louvado seja Deus, engrandecido. Por isso que o homem tem que dirigir sua casa, não é verdade? Por isso que o homem tem que ser o pastor da sua família. Por isso que o homem tem que ser o pastor da sua casa. Louvado seja Deus, engrandecido. Por isso que você tem que ser o pastor do teu rebanho. Louvado seja Deus, não é a mulher que tem que ser a pastora da tua casa. É o homem que tem que ser o pastor, que tem que ser o líder, tem que ser o cabeça. Louvado seja Deus. Então ele, como uma cabeça, louvado seja Deus, engrandecido, ele é para ter dito, não, Eva, eu não vou comer, porque Deus falou para mim não comer dessa árvore. Deus falou para mim não comer desse fruto. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, né? Mas como ele comeu do fruto, o que aconteceu? Por um homem vieram o pecado e a morte. Não foi por Eva, foi por Adão que veio. Porque tem alguns que acusam a mulher. A mulher veio o pecado, não foi não. Foi pelo homem. Foi pelo homem que desobedeceu a Deus. Né? Os homens que gostam aí de botar a culpa na mulher, vai estudar a Bíblia para te ver que foi o homem que não obedeceu a Deus. Eva não sabia disso. Por isso que Satanás foi lá com Eva primeiro, né? Foi primeiro lá com Eva, porque Eva não tinha recebido essa ordem. Mas Adão tinha. Adão comeu do fruto sabendo que ele não poderia comer. Eva comeu do fruto sem saber que não podia comer. Mas Adão, ele sabia. Por isso que disse aqui, por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça que superamudou do pecado. A Eva não foi feita da costela do homem? Foi feita da costela do homem, não foi?
Deus pegou, fez a Eva da costela de Adão. Então significa o quê? Quando Adão pecou, louvado seja Deus, ele trouxe essa maldição para Eva. Ele trouxe essa maldição para Eva. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Por isso que ambos pecam. Porque a Eva faz parte do corpo de Adão, da costela de Adão. Então, quando Adão ele desobedece a Deus comendo do fruto, o que acontece? Foi gerado o pecado e a morte sobre uma geração, sobre a humanidade. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o que acontece? E aí ele diz, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não era imputado não havendo a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança de transgressão de Adão, e a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, mas muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. Louvado seja Deus que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, através de Adão, veio o pecado para muitos, veio a morte para muitos. Mas através de Jesus Cristo, veio a vida, veio a salvação para muito mais. Louvado seja Deus. É isso que ele está dizendo. Então, nós somos aqueles que estamos debaixo da graça, não debaixo mais do pecado. Nós estamos debaixo da salvação. Louvado seja Deus. Por causa de quê? Por causa do Senhor Jesus Cristo. A graça é a salvação. A graça é a misericórdia que Deus teve pelos seres humanos. Deus deu mais uma oportunidade para nós. Adão errou, Adão desobedeceu a Deus e toda a humanidade vivia sobre o pecado e vivia sobre a morte. Mas através do Senhor Jesus Cristo, que obedeceu a Deus, que cumpriu ali, louvado seja Deus, a lei, louvado seja Deus, a qual deu a vida por nossa vida, que pagou pelos nossos pecados. Hoje nós não estamos mais debaixo do pecado, hoje nós estamos debaixo da graça, da salvação. Louvado seja Deus, desse sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então veio um homem que ele pecou, mas veio outro homem que não pecou. A nova aliança. A nova aliança, louvado seja Deus, era para você estar dando glória a Deus mesmo. Como o irmão Francisco aí colocou, glória a Deus, porque nós éramos mortos, nós éramos pecadores e hoje nós vivemos na graça. Hoje nós vivemos não mais no pecado, mas na salvação. Louvado seja Deus, agradecido através do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio trazer o reino do céu. Jesus veio trazer a graça. Jesus veio trazer, louvado seja Deus, a nossa libertação, a nossa salvação, o nosso direito de resgate. Jesus veio ser o nosso remidor. Jesus veio tirar a nossa vergonha, porque nós éramos, louvado seja Deus, vistos como pecadores por causa de Adão. Mas hoje nós não somos mais vistos como pecadores, nós somos vistos como salvos. Como salvo, nós estamos lutando. Louvado seja Deus, engrandecido contra o pecado. Louvado seja Deus, mas nós somos salvos por Cristo Jesus. Você crê que você é salvo? Ou você duvida que você é salvo? Você crê que você é salvo? Você crê que você é salvo? Você não é salvo por causa do teu mérito. Eu não sou salvo por causa do meu mérito. Nós não somos salvos por causa da obra, mas nós somos salvos por causa de Cristo Jesus, por causa da graça, por causa do sacrifício, por causa da vida de Cristo, por causa da crucificação e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido. Não é mérito nosso, é mérito de Cristo. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só pecou.
porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Lembra da mensagem de ontem que o Senhor nos ensinou que nós não somos mais pecadores, que nós somos justificados. Olha só. O Senhor, ontem, na mensagem de ontem, ele nos ensinou que nós não somos, através de Cristo, nós não somos mais pecadores, nós somos justificados. Entendemos? E aqui ele confirma aqui em Romanos, capítulo 5, no versículo, louvado seja Deus, no versículo 15, ele confirma aqui, louvado seja Deus, que Jesus Cristo abundou sobre muitos. E não foi assim um dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio em uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Jesus veio para a nossa justificação. Jesus veio para a nossa salvação. Jesus veio para que o perdão, a misericórdia do Deus Altíssimo, o amor do Deus Altíssimo fosse derramado sobre nós. Louvado seja Deus, por isso que Deus é bom. Ele é Pai, Ele é misericordioso, louvado seja Deus. E Ele pega e continua aqui, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, nós reinamos em vida. Por causa de quem? Por causa do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Nós, em Cristo, nós reinamos. Nós, em Cristo, nós já participamos, nós já vivemos do reino do céu, da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Por isso que Jesus disse que ele não era desse mundo. Por isso que Jesus disse que ele não era desse mundo, você não é desse mundo, eu não sou desse mundo. E não foi assim o dom como a ofensa, pois um veio por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Interessante, né, gente? Por causa de um homem, houve uma condenação para todos. E por causa de outro homem, houve a salvação para todos. Olha só, louvado seja Deus, engrandecido. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então você tem que reinar em vida. Você tem que viver as promessas de Cristo, assim na terra como no céu. Você não tem que viver só no chorando, você não tem que viver como escravo, você não tem que viver, louvado seja Deus, na miséria, você não tem que viver no pecado, mas você tem que reinar em Cristo, que está na tua vida. Você tem que viver, louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor, as promessas de Deus na tua vida. Mas para isso você tem que ter entendimento. Você tem que ter entendimento que você reina com Cristo, que você é vencedor com Cristo, que você não vive só a morte, que você não vai viver só as perdas, que você não vai viver só o choro, mas que você vai viver a salvação, que você vai viver a alegria, que você vai viver as coisas boas, que você vai viver a colheita dessa graça que você recebeu através do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse isso aqui. Louvado seja Deus, engrandecido. Porque se pela ofensa, deixa eu ver, ele disse que reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então nós, como igreja, nós temos que reinar em vida. A igreja é o reino de Cristo. A igreja faz parte do reino do céu. A igreja é o reino do céu na terra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o Senhor. Mas às vezes você não tem entendimento que você é um cidadão do céu, que você acha que você é esse pecador e não esse justificado, que você está debaixo do pecado e não debaixo da graça, que você não é salvo. Tem quantas pessoas ainda duvidam da sua salvação?
Quantas pessoas ainda duvidam que são salvos? Louvado seja Deus, porque o pecado te tenta, porque o pecado bate na tua porta. Ele pode te tentar, ele pode bater na tua porta, mas diz para ele: eu sou salvo, eu sou salva em Cristo Jesus. Eu sou salva, louvado seja Deus, engrandecido. Eu faço parte do reino do céu. Eu reino com Jesus, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Então ele pega e continua assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça. Através do Senhor Jesus Cristo veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência, gente, pela desobediência de um só homem, ele não fala da mulher, ele fala da desobediência de um só homem. Tá entendendo aí? Louvado seja Deus. Os homens aí que botam a culpa na mulher, que botam a culpa na Eva, olha aqui, ó, pela desobediência de só um homem. Muitos foram feitos pecadores. Por causa da desobediência de Adão, até a sua mulher foi feita pecadora. Porque a ordem foi dada para Adão. A ordem não foi dada para Eva. Se vai lá para Gênesis. Vai lá para Gênesis que o Senhor fala para Adão comer do fruto, né, de toda a árvore. Só não podia comer do fruto da ciência, da árvore do conhecimento. Então hoje eu e você temos conhecimento do bem e do mal, gente. Ninguém mais ignorante por causa de Adão. E por causa de Adão, esse pecado entrou na vida de Eva e de todos nós. Entendemos? Mas Jesus veio e o que aconteceu? Ele cumpriu a lei e ele nos resgatou do pecado. E hoje nós somos justificados pela graça, pela salvação, pelo sacrifício de Jesus, por Cristo. A graça representa a salvação. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não é mérito seu, não é mérito, louvado seja Deus, de ninguém, é mérito de Cristo, que deu a vida, que cumpriu a lei, que obedeceu o Pai. Que obedeceu o Pai até no momento de dor, até no momento de crucificação. Ele foi obediente ao Pai, ele foi obediente à lei, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E preste bem atenção na palavra. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Por isso, louvado seja Deus, se a mãe vive na obediência, o que vai acontecer com nossos filhos? Os nossos filhos serão benditos, serão abençoados. É por isso que você, pai, é por isso que você, mãe, tem que estar na obediência, porque quando nós desobedecemos, o que acontece? A maldição alcança a nossa família, porque o pecado, ele é maldição, mas a obediência, ele é bênção na nossa vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Por isso que nós temos que obedecer a Deus. Muitas das vezes tu está querendo a libertação do teu filho, mas você está em desobediência, você desobedece a Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Não podemos desobedecer a Deus. Nós temos que nos esforçar para obedecer a Deus, louvado seja Deus, para cumprir a palavra. Jesus veio como homem, gente. Jesus veio na carne, como carne. Mostrar que nós podemos obedecer a Deus, que nós podemos vencer o pecado, porque ele estava em carne, ele sentiu dores, ele sentiu os açoites, ele sentiu os pregos, ele sentiu, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, o martírio, a crucificação, ele sentiu, louvado seja Deus, engrandecido, tudo aquilo que ele estava vivendo, ele sentiu na carne dele. Louvado seja Deus, mas ele não desobedeceu. Ele foi até o último momento por mim e por você.
Ele foi até o último momento por mim e por você ou pela nossa família, para que a humanidade saia do pecado e entre na salvação. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado seja o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós pecadores, que pagou os nossos pecados. E muitas das vezes nós somos ingratos. E muitas das vezes nós somos aquele que não servimos a Jesus. Só queremos que Jesus nos abençoe. Só queremos que Jesus nos dê prosperidade. Só queremos que Jesus venha responder a nossas orações, mas não queremos servir Jesus, não somos gratos a Jesus, não queremos obedecer Jesus, não queremos seguir Ele no caminho da verdade na vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Não queremos servir a Ele muitas das vezes. Muitas das vezes você está sentado no banco da congregação dizendo, não, eu não quero fazer nada. Não, eu não quero servir. Não, eu não quero evangelizar, eu não quero entregar folheto, eu não quero participar do ciclo de oração. Muitas das vezes você está lá sentado no banco dizendo, não, eu não quero servir, não, eu só quero ser salvo. Deus, você já viu aquela pessoa que chega lá no banco da igreja? Se senta lá, a pessoa chama, vem participar do ciclo de oração. Ah, não vou não. Não, não posso não. Não, não quero não. Você já viu esse tipo de pessoa? Ai, irmã, vem aqui participar do evangelismo. Não, não posso não, não quero não. Jesus deu a vida para você. Jesus pagou pelos teus pecados. Jesus pagou pelo nosso pecado. E nós temos coragem de dizer para que não queremos servir a Ele. Não, eu não quero porque o ciclo de oração tem fofoqueiras. E daí, se tem fofoqueira? Você não precisa ser essa fofoqueira. Não, eu não quero participar do ciclo de oração porque tem as melhores, porque tem aquelas que querem ser melhores do que as outras. Não importa quem elas querem ser. O importa é que você esteja servindo ao Senhor, que deu a vida dele por você e por mim. Estamos entendendo, louvado seja Deus. Um dia minha mãe disse assim, eu dizia para minha mãe, vai trabalhar na igreja. Vai trabalhar na igreja, vai trabalhar com as missionárias. Ela disse, não, minha filha, é muita confusão, é muita inveja, é muita fofoca. Eu disse, vai e seja diferente. Você tem que ser diferente nesse ciclo de oração. Você tem que ser diferente no evangelismo. Louvado seja Deus, agradecido. Você tem que ser diferente na congregação. Você tem que ser diferente na tua casa. Você tem que ser diferente no teu trabalho. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Porque as pessoas, elas não querem servir a Deus e usam os erros dos outros. E usa a falha dos outros, e usa o pecado dos outros, dizendo, não, eu não quero não, eu não vou entrar não no ciclo de oração, porque lá tem a fofoqueira, tem a contendeira, tem não sei o que, tem a invejosa, tem aquela que quer ser melhor, não é assim que dizem? E o ciclo de oração cada vez mais diminuindo. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que não querem servir a Jesus. A verdade é que não querem ser grato pela salvação que Jesus nos deu. A verdade é que não querem servir esse Cristo que deu a vida por mim e por você. Quantos jovens era para estar evangelizando? Quantos jovens era para estar servindo a Deus? Sabe o que querem? Querem ser famoso na internet. Sabe o que querem? Querem ser famoso na mídia. Sabe o que querem? Querem fazer trabalho de oração nas lives. Sabe o que querem? Querem estar pregando na live, mas na congregação não quer mais. Louvado seja Deus, agradecido. Eu sempre disse para o meu pastor, nunca vou pregar contra a congregação, porque está na Bíblia, louvado seja Deus, para estar em comunhão, em união, para estar na congregação, louvado seja Deus. Por isso que eu digo para você, vá se batizar, vá congregar, vá participar da ceia, vá fazer a diferença, vá ser o trigo dentro dessa congregação, vai ser o trigo dentro dessa assembleia, louvado seja Deus, agradecido, e ore por esses que te perseguem, e ora por esse que vive na fofoca, e ora por essa, que louvado seja Deus, que quer ser melhor do que a outra, louvado seja Deus, e ora por esse, já que você está fiel com Deus, você é mais forte, essa pessoa é fraca, então vai lá e ora por essa fraca, perdoa, louvado seja Deus, mas serve a Jesus, sirva a Jesus, porque Ele deu a vida, Ele nos deu o direito de sermos salvos, Ele deu o seu próprio sangue. Louvado seja Deus, agradecido. Ele deu a vida dele por mim, por você. E o que nós fazemos?
Sabe o que a gente faz? É pedir. Senhor, abençoa meu filho. Senhor, me prospera. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá um marido. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um trabalho. Sabe o que a gente faz? A maioria só chega perto de Jesus para pedir. Pedir, 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 pedir. Sabe o teu filho que chega perto de você só para pedir? Pois é. Agora preste atenção, você quando chega perto de Jesus e só pede. Não tem coragem de entregar um folheto. Não tem coragem de visitar um enfermo. Não tem coragem de fazer a oração por ninguém. Por ninguém. Tá vendo lá que a pessoa tá precisando de oração, tu nem sequer ora. Tu chega comigo e pede oração. Irmã, ora lá pelo fulano que tá precisando. E por que tu não ora? Por que tu não ora pela pessoa? Por que tu não faz a tua parte? Louvado seja Deus e agradecido. Qual é a diferença de mim para você? Qual é a diferença da tua oração para a minha oração? Qual é a diferença? Me diz aí. A minha oração é melhor do que a tua? Não, gente. Não tem uma oração melhor do que a outra. Tem aqueles que oram a Deus pelos outros. Tem aqueles que oram, louvado seja Deus, pelos enfermos. Tem aqueles que oram pelas famílias. Mas tem aqueles que só vão pedir oração e não querem orar. Apenas oram pela sua família, apenas oram pelas suas conquistas, apenas são aqueles que oram com egoísmo tão grande que só se lembram da sua casa, que só se lembram da sua família, que só pedem pela sua casa, que só pedem pela sua família. E o ciclo de oração cada vez mais diminuindo. Sai das lives e vai para o ciclo de oração. Quando tu sair do ciclo de oração, tu abre a tua live. Sai das lives e vai para o ciclo de oração. Vai para o jejum. Louvado seja Deus e agradecido. Vai para o jejum na congregação. Há mais de 17 anos, há mais de 16 anos, no ciclo de oração, no jejum, na congregação, onde Jesus me resgatou, só ia 3 pessoas. Eu, a minha mãe na fé e a filha dela. Às vezes ia mais uma. Às vezes só ia 3 pessoas. Às vezes só ia 2 para o jejum e para a oração da manhã. Sabe por quê? Porque os crentes querem estar dormindo. Sabe por quê? Porque os crentes não podem renunciar para estar na congregação para orar. Só espere. Não espere fazer as coisas por Jesus por causa dos outros. Faça a sua parte. Seja grato a Jesus. Seja grato a Jesus pelo que Ele fez por nós. Ele nos tirou da condição de pecadores para salvos. Ele nos tirou da condição de maldito para abençoados. Tem muitos pedindo oração, mas não tem fé. Tem muitos pedindo oração e não tem fé. Como ontem eu disse para o pastor. Pastor, aquele que não ama a palavra não ama Jesus. Aquele que não dá crédito à palavra, não dá crédito à oração. Aquele que, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, não busca a palavra, não busca Jesus. Porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. A palavra é um grande tesouro que você tem na sua mão e você não dá valor. Você despreza a palavra de Deus. Porque você só quer oração, oração, oração. Mas você não dá valor à palavra de Deus. Você despreza a palavra de Deus. A palavra de Deus é o verbo. A palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus é a água que ele deu para a samaritana. Que disse, se tu beberes desta água, a mulher tu não terá mais sede. E aquela mulher oprimida, porque teve 5 maridos, ela daquele encontro com Jesus, ela beber daquela água, por ela beber daquela palavra, ela saiu de lá como uma missionária. Louvado seja Deus agradecido. Ela saiu daquele encontro, depois que ela bebeu da água, ela saiu como evangelista. Louvado seja Deus agradecido. Se você estudar a Bíblia, as libertações aconteceram por causa da palavra que Jesus deu. Da palavra que Jesus deu. A oração é uma conversa com Deus. A libertação que nós precisamos, a cura que nós precisamos, vem da palavra dada
da palavra dada. Se creres, tu será curado desse câncer. Louvado seja Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu e a tua casa será salvo. Louvado seja Deus. Quando as pessoas buscavam a Jesus, louvado seja Deus, agradecido, ele dava uma palavra. Ele não fazia uma oração. Ele fazia uma oração quando ele falava com o Pai, porque a oração é uma conversa com o Pai. Louvado seja Deus e agradecido. Mas quando era para curar, ele dava a palavra. Quando era para libertar, ele dava a palavra. Louvado seja Deus, mas as pessoas desprezam a palavra. As pessoas não guardam a palavra de Deus no seu coração. As pessoas não dão valor à palavra. Louvado seja Deus. Se desse valor à palavra, na hora da palavra, as lábias estariam cheias. Louvado seja Deus. Mas sabe como é que elas enchem? Sabe como é que o culto enche? Quando vem um profeta, não sei de onde, passar a revelação. Não é assim? Aí a congregação enche. Olha, vem um profeta usado, ele revela o nome, ele revela a identidade, ele revela a cor do carro, ele revela a cor da casa. Aí vai todo mundo lá, não vai? Vai. Vai todo mundo lá para ouvir a revelação. Se o seu nome vai lá aparecer na boca dele, né? Mas quando, aí pronto, aquele profeta, aquele homem vai embora, aí na hora da palavra tá todo mundo triste, tá todo mundo com sono. Hoje eu não vou não, hoje não tem ninguém de fora, louvado seja Deus engrandecido, hoje não tem ninguém que vai trazer, hoje não tem ninguém que vai ser usado na revelação, louvado seja Deus engrandecido, não é assim? Não é assim? Louvado seja Deus. É o culto da doutrina, é o culto do ensinamento. Louvado seja Deus. O ensinamento vai dar sono, não é assim? Louvado seja Deus e agradecido. Não vai ter. Mas hoje é o culto da revelação. Mas hoje é o culto da libertação. Vocês já viram que tem o dia do culto da libertação? Meu querido, se o culto todos os dias não tiver libertação, tu vai escolher um dia para libertar? Tu vai escolher, não, a sexta-feira é o dia da guerra contra a macumba. Não é assim que dizem? Sexta-feira é o culto da libertação. E aí? O segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo, as pessoas não são libertas? Não tem que orar, não tem que levar a palavra para a libertação? Então, por que só sexta é o culto da libertação? Aí tem uns que dizem assim, não, quarta da prosperidade. Não é? Não tem que diz assim, é a quarta da prosperidade. Não é a quarta do culto para Deus, não. É a quarta, louvado seja Deus, para que pessoas sejam prósperas. Não é a quarta, não é a segunda, não é a terça, não é o domingo para Deus, não. Não é o domingo, não é a segunda, não é a terça, não é a quarta, nem a quinta, nem a sexta, para cultuar o Senhor, não. Mas o culto é para Deus. O culto é adorar a Deus. O culto é para glorificar o nome de Deus. O culto é para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa tua adoração, o Senhor liberta a tua família. E nessa tua adoração, o Senhor cura a tua família. E nessa adoração, o Senhor prospera a tua família. Quando tu apresenta culto a Ele, louvado seja Deus agradecido, quando tu apresenta culto ao Senhor, Ele cura você, Ele cura a tua família, Ele liberta a tua família, Ele salva a tua família, Ele te prospera, Ele prospera a tua família. Quando nós o adoramos, quando nós o cultuamos, quando nós reverenciamos, quando nós o glorificamos, quando nós louvado seja Deus engrandecido, colocamos Ele no centro de tudo, louvado seja Deus da nossa adoração, Ele derrama a glória dEle, Ele derrama a graça dEle, Ele derrama a cura, Ele derrama a salvação, Ele derrama a libertação. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado seja o Senhor. E ele diz bem assim, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Tá entendendo? Então, pelo homem veio o pecado, mas por outro homem veio a salvação. Veio a nossa salvação, veio a nossa libertação. Por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, louvado seja Deus que estava na terra. Senhor Jesus Cristo que estava na terra, louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Veio a nossa salvação.
Pelo Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, superamudou a graça. A salvação é maior do que o pecado. A salvação é maior do que o pecador. A salvação é maior do pecado cometido por Adão, pela desobediência de Adão. Mas a obediência, louvado seja Deus, engrandecido, do Filho de Deus, louvado seja Deus, por ela nós fomos abençoados. E você é abençoado por Cristo, e você é bendito, e a tua casa é bendita, louvado seja Deus, porque você vive sobre essa graça abundante. Dá para você entender e colocar isso na tua mente, no teu coração, que você é abençoado por causa da graça de Cristo, que você é bendito e não mais maldito, que você hoje é justificado. Hoje você não é mais aquele pecador, mas você hoje é justificado por Cristo, pela graça, pela salvação que foi derramada através do Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício do Cordeiro imaculado, sem pecado, puro. Louvado seja Deus, para nossa salvação, para nossa redenção, para nós vivermos debaixo da graça e não debaixo do pecado. Nós não somos desse mundo. Louvado seja Deus, engrandecido. Nós não somos mais desse mundo. Sabe por quê? Por causa da graça, por causa de Cristo, por causa do reino de Deus que veio até nós. Jesus veio trazer o reino do céu para mim e para você. Jesus veio trazer a salvação, o perdão, louvado seja Deus, a misericórdia, a libertação. Jesus veio resgatar a nós do pecado, do engano, da ignorância. Louvado seja Deus, engrandecido. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, nós somos salvos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Dá para nós entendermos isso? Então o inimigo está te condenando, o inimigo está te julgando, alguém está te condenando, alguém está te julgando, mas coloca no teu coração que tu és salvo pela graça, tu és salvo pelo sacrifício de Cristo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, porque não servem ao Senhor, só usam o nome do Senhor em vão. Por isso que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, porque eles falam o nome do Senhor, mas não obedecem ao Senhor. Eles falam o nome do Senhor, eles pregam a palavra, mas não praticam a palavra. Eles falam o nome do Senhor, mas eles não vivem a palavra. E esses não herdarão o reino do céu. Louvado seja Deus. Lembra lá que é o joio e o trigo? Então o joio, ele não herdará o reino do céu. O trigo, sim. Haverá separação do joio e do trigo. Haverá separação das virgens loucas das virgens prudentes. Haverá separação das ovelhas e dos bodes. Haverá aqueles que entrarão no reino do céu e haverá aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não vai entrar no reino do céu, porque só está usando o nome de Deus. Só está falando o Senhor, porque ele mesmo disse na palavra dele, por que me diz Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Tá entendendo? Por que me chamas Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Então nós temos que fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado. Nós temos que nos esforçar. Louvado seja Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas e para amar o próximo como a si mesmo. O que é amar o próximo como a si mesmo? É você não desejar o mal para o próximo, porque você não quer o mal para você. É isso que é amar o próximo. Não significa que tu vai conviver com o próximo. Não significa que tu vai estar na casa do próximo. Não significa que tu vai andar com o próximo. Mas significa que tu não vai desejar mal para ele, porque tu não quer esse mal para ti. Então o mal que tu não quer para ti, não deseja para os outros. Isso é amor ao próximo. Louvado seja Deus, engrandecido. Porque se eu desejo mal para alguém, eu não amo o próximo. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então esse é amar o próximo. É o bem que tu quer para ti, a vitória que tu quer para ti.
do querer para o próximo. E muitos dizem Senhor, Senhor, mas está desejando o mal para o próximo. Está desejando o mal para os outros. Está orando contra os outros. Está invejando a vida dos outros. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Está amaldiçoando a vida dos outros, não é verdade? E esses estão dizendo Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino do céu. Por quê? Porque não ama a Deus. Porque quem ama a Deus ama o próximo, gente. Quem ama a Deus sabe o valor de uma alma. Quem ama a Deus, quem ama a Cristo, sabe o valor de uma alma. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E essa foi a palavra. E que Jesus nos dê a vitória com essa palavra. E que nós possamos sair daqui. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado, cheio da graça, cheio da salvação. Louvado seja Deus, que nós possamos sair daqui com convicção que somos salvos por Cristo Jesus. Que somos salvos, que estamos debaixo da graça e não debaixo da maldição. Porque tem muita gente, né? Louvado seja Deus, agradecido, que acha que a sua vida está maldita. Eu não sou feliz. Tem muita gente que diz que não é feliz. Tu não está debaixo da graça? Louvado seja Deus. Tu não está na misericórdia do Senhor? Louvado seja Deus, agradecido. Então essa foi a palavra. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Volte para o caminho, saia dessa condição de pecador e venha para a condição de justificado. Venha para a condição de salvo em Cristo Jesus. Não é mérito nosso. Somos salvos por Cristo. Se fosse por nós, nenhum de nós se salvaria. Nenhum de nós. Então, louvado, ninguém pode se gloriar. Ninguém. O único que pode se gloriar não se gloria, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele na terra, ele sempre dava glória ao Pai. Ele dava glória a Deus. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado.